Galera, nesse vídeo aqui a gente vai estar comentando sobre a partida do Clube do Remo ontem contra o Novo Horizontino, né? Um empate péssimo, resultado péssimo para o Clube do Remo, né? Para quem só olha a posição na tabela, esquece que os times de baixo estão chegando perto, entendeu? E se o Remo continuar derrapando desse jeito, daqui a pouco tá em nono, em décimo primeiro, entendeu? Esse é o alerta que eu tenho para fazer para vocês. No jogo de ontem, o Remo só jogou 20 minutos. O resto foi um show de horrores. Show de horrores. Entendeu? O Remo só jogou bem 20 minutos. Depois recuou todo o time. Parece que estavam com medo do Novo Horizontino. Parabéns ao Novo Horizontino, né? Tem um ótimo camisa 10, coisa que a gente não tem, né? Se eu não me engano, Matheus Frison, ótimo jogador, né? Dominou o meio de campo, né? Coisa que o Remo não tem meio de campo, não tem um camisa 10. E o Novo Horizontino é uma equipe muito qualificada, entendeu? Dentro da proposta deles, eles poderiam até ter vencido a partida com esse jeito medonho do Remo de jogar ontem, depois desses 20 minutos. É um time caranguejo, é um time que só joga para trás. É impressionante, cara. É estressante ver um time jogar assim. Os caras passam a semana toda. É por isso que eu não vejo aqueles videozinhos da Remo TV. Eles filmam o jogador rindo como se estivesse tudo bem. Aí chega no dia do jogo, eles fazem uma partida dessa medíocre aí, né? Uma partida covarde. Eu garanto pra vocês, pessoal, com esse futebolzinho aí, o Remo não consegue subir pra Série A, cara. Estamos bem na tabela, mas a gente tem que analisar que, infelizmente, depois da chegada do Antônio Oliveira, o Remo não tem padrão de jogo. E olha que ontem ele escalou o time muito bem, entendeu? Era o que tinha que fazer mesmo. Mas estava muito bom para ser verdade. No segundo tempo, né, fez as modificações erradas. Infelizmente, na minha visão, técnico limitadíssimo, porque o Remo estava sendo dominado no meio de campo. Ele poderia muito bem ter feito o quê? Mudado o esquema tático. Eu não sou nem um Guardiola, né? Eu não sou nem um sabichão para dar conselho para um técnico que se diz profissional. Mas ele poderia ter colocado 4-4-2 ali, né? Enchido mais de jogadores naquele meio em que o jogador do Novo Horizontino, camisa 10, estava dominando. Na verdade, ele dominou o meio de campo do Clube do Remo. Entendeu? Então, sobre o Antônio Oliveira, que até agora a torcida não está satisfeita com o trabalho dele, mais uma vez foi chamado de burro, apesar de ter escalado o time certo. Entendeu? Mas como eu falei, na minha visão, técnico limitadíssimo, né? Eu acho que só sabe um esquema. Eu acho que o técnico, quando ele é bom, de acordo com o jogo, ele muda o esquema. Porra, eu tô perdendo no meio de campo, eu vou povoar mais ali, mas não. Ele só fez a mudança de jogador e o esquema ficou o mesmo. Tem um auxiliar para bolas aéreas, que depois que ele chegou, o Remo não faz mais gol de cabeça, cara. Então, para que tem auxiliar para bolas aéreas? O Remo não consegue, fazer mais gol de cabeça. E o time dos caras, a zaga do Novo Horizontino é alta. E quando eu ia para cruzamento na área, eu perdia as esperanças, porque os jogadores do Remo são mais baixos. Dificilmente o Remo ia fazer um gol de cabeça, ainda mais, vindo o cruzamento de um jogador que oscila demais, que é o Sávio, né, cara? Ou o Sávio joga muito, ou ele mata de vez o time. Porque o cara passa a semana toda treinando para bater uma falta ridícula daquela, que foi lá pro outro lado da cidade, cara. Um cara que se diz profissional bateu uma falta nojenta daquela, não tem condições, oscila demais. Temos o Alan Rodrigues. Como é que o cara vai ter? O cara não tá tendo oportunidade, o cara não tem sequência, ele não tem sequência de jogo aí, o Alan Rodrigues. Na minha visão, o Remo não tem lateral. Inclusive,
né, cara? Inclusive, eu quero pedir para a diretoria conversar com esse jogador Marcelinho, porque ele tá com medo de morrer, cara. Ele tá com medo de ter um piripaque. É visível isso daí. Todo mundo sabe que ele tá com problema no coração. Então ele tá com medo. Então não tem condições mais de manter o Marcelinho dentro de campo se ele tá com medo de morrer. Ele tem que parar de jogar, resolver esse problema dele, porque ele não faz mais ultrapassagem. Ele não corre o que tem que correr. Entendeu? Ele tem que resolver, a diretoria tem que resolver esse problema, porque o Remo jogou sem lateral, tanto de um lado quanto do outro. Entendeu? A nossa zaga, apesar de não ter comprometido, mas sinceramente, Camutanga não me passa confiança. Entendeu? Não me passa confiança. Kaique também, né, pode ter um futuro promissor, mas também não me passa confiança. A gente sabe que a dupla de zaga titular é o Klaus e o Reinaldo. São dois zagueiros que não são espetaculares, mas passam muito mais confiança do que Camutanga e Kaique, na minha visão. Tá, pessoal? Ali na cabeça de área, como eu falei, o que ele errou, o Antônio Oliveira, foi na mudança ali. Entendeu? Ele poderia ter recuado o Cantídio, tinha que ter mantido o Jaderson junto com o Regis, ou principalmente ter mudado de esquema, que o Remo estava perdendo todas no meio de campo. O Remo não tinha sobra de bola, e eu acho que o leque de opções dele para sistema tático é muito pouco, muito fraco, fraquíssimo. O leque de opções táticas do Antônio Oliveira. Entendeu? Tem muita gente que fala, ele tirou o Cantídio porque o cara tava cansado. Eu não entendi, porque eu vi o Cantídio reclamar. Ele reclamou na hora que foi substituído. Foi isso que eu vi. E tem gente aí passando pano, dizendo que não, o técnico não queria tirar ele. E foi uma ótima partida do Cantídio, junto com o Marcelo Rangel, mais uma vez o melhor em campo. Foi os dois que mais jogaram ali. Tudo bem que ele cansou, mas ele deu um balanceamento ali na frente da zaga, sempre invertindo as jogadas para um lado e para o outro, sempre jogando na diagonal, né? E foi uma ótima contratação aí, o Cantídio, pelo menos até agora, né? Jogou muito bem, estreou lá fora contra a Chape, aí jogou de titular no jogo de ontem, e até agora, graças a Deus, está jogando muito bem o Cantídio. A gente espera que continue assim, né, pessoal? Então, o Remo não tinha meio de campo, entrou o Regis, mas não pôde fazer muita coisa. Quem é que vai ajudar o Regis? Porque, sinceramente, as contratações, principalmente desses moleque novo aí, que o Marcos Braz fez, é para compor elenco. Não que eles sejam ruins, são moleque novo ainda, mas não é aquele jogador que vai entrar e a gente diz, vai resolver, como é o Regis quando ele entra. Não são jogadores para resolver, até que enfim o Freitas estreou, jogador mediano ali, mas vai resolver o quê? Cauã Santos, se eu não me engano, que veio, Nathan Santos, que veio do Guarani, da Série C, jogador para compor elenco, não para resolver o problema, entendeu? E as modificações não adiantou tanto, porque eu creio, na minha visão, que ele pecou por ter continuado no 4-3-3. Então ele tem que começar a treinar isso daí, porque já que o Remo não tem meio de campo, pelo menos a gente tem que povoar ali, cara. Porque os times já se tocaram disso e a gente sempre perde as partidas no meio campo. Entendeu? Da avó fez o seu gol ali, Pedro Rocha, misericórdia, cara. Pelo amor de Deus, Pedro Rocha, tu ontem tava uma draga, cara. Ontem tu tava uma pereba daquelas, bem perebosa mesmo, sabe? Matando o time, cara. Pelo amor de Deus, tu tava matando o time, tu matou, na verdade. Sabe, cara? Janderson nunca mais foi o mesmo jogador. Também tá jogando
do lado de um lateral que tá com medo de jogar. Quando o Marcelinho tava arrebentando, antes do problema dele no coração, ele se ajudava ali, tinha ultrapassagem, tinha 1-2. Agora, com quem que o Janderson vai jogar? Né? E sobre os jogadores, o que eu tenho para dizer é o seguinte: o Antônio Oliveira errou, sim, errou. Mas vejam bem, não é ele que toca a bola, não é ele que cruza a bola na área, não é ele que bate falta. E ontem, na minha visão, foi principalmente culpa dos jogadores dentro de campo. Quem é o preparador físico desse time? Tem algum preparador? Porque ele trouxe uma carrada de auxiliar. Veio algum preparador? Porque o preparo físico do Remo tá horripilante. O Jonas Neves voltou, porque o Remo só tá murrinha. Ainda tem torcedor dizendo que porque tem que descansar sim, porque vai jogar amanhã. Descansar é uma porra. O Remo tá perdendo preparo físico. O Remo não tá tendo preparo físico para suportar as partidas. Quem é o preparador físico? Porque tá pegando, Preto. Tá pegando. Tá só murrinha. Jogadores displicentes, preguiçosos. Né? É lamentável, sinceramente. O preparo físico do Remo tá uma merda. Entendeu? E o técnico, como eu falei, teve a sua parcela de culpa. Mas jogadores com erros bizonhos, com passes de meio metro, jogadores batendo falta ridiculamente lá pro bairro do Bengui, cara que tem na porra todo santo dia, e chega na hora da porra do jogo, bate uma falta nojenta daquela em que o Sábio bateu, né? Horrível, cara, horrível. Então tenha saco pra ver esses vídeos da Remo TV. Né, eles ficam rindo como se tivesse tudo bem, chega na hora, mostra um jogo bizonho desse que o Remo mostrou. Como é que pode a gente acreditar que um time vá subir pra Série A jogando só 20 minutos e o resto um show de horrores? Time caranguejo, só joga pra trás, cara. A bola tá lá no ataque, os caras giram tanto a porra da bola que acaba voltando pro Marcelo Rangel. Me diz, como é que um time desse vai subir jogando assim? Só joga pra trás, é impressionante. Os caras não são arrojados. Cara, sinceramente, ontem esse jogo me deixou muito estressado. E tem mais, teve uma torcedora que me relatou. Ela ficou do lado B e ela ficou prestando atenção no Antônio Oliveira. Não tô defendendo ele aqui, já falei, também teve culpa. Mas o que esse cara tava sem paciência comandando o Remo, né, falando o que era pra porra dos jogadores fazer e não faziam, eu vou até entender o lado do cara, porque pelo amor de Deus, cara, cada erro bizonho, erro de amador. E o cara lá gesticulando e tá gritando os jogadores e os caras parece que não atendiam o que ele queria falar. Foi isso que a torcedora me relatou. Ela falou: Renato, o técnico hoje eu fiquei lá perto, queria ver como era a reação dele comandando o time. E sinceramente, hoje, na minha visão, foi culpa mais dos jogadores por ter erros primários do futebol aí, cara. E na visão dela, ele não teve tanta culpa. E eu até concordo, mas acho ele limitado por não ter um leque maior de opções. Né, entender de outros esquema táticos, só tem um. Ele não lê a partida. Né, o Remo tinha que ter povoado aquele meio de campo, né, meu amigo Leandro? Estava conversando hoje e eu concordei com ele. Tinha que ter povoado. O Remo não tinha meio de campo e os caras dominaram ali uma equipe muito qualificada, né? Todo ano aí bate na trave para subir para a Série A e eles estão jogando muito bem porque tem um maestro, que é o Matheus Frisão. Eu acho que é o nome do cara esse. A gente está esperando aí, né, a vinda de um meia atacante. Não é camisa 10, pessoal. Tem muita gente, chegou o maestro. Que porra de maestro? Cara, meia atacante. Não é meio campo. Não é camisa 10 original. Não é maestro porra nenhuma. Ele é meia atacante. Então o Remo vai continuar sem meio campo ali para coordenar as jogadas, ser aquela cabeça pensante. Caio Vinícius, jogador bichado mais uma vez.
se contundiu, né? Fez uma partida apagadíssima, entendeu? Com erros básicos do futebol, cara, que acho que até um jogador amador não errava. E jogou muito mal. Aí tem muita gente que vai dizer, vai botar a culpa no que ele tava parado, né? A culpa é minha se ele tava parado? A culpa é sua, torcedor? Não, a culpa não é nossa. Se ele tava parado, entendeu? É por culpa da bicheira que ele tem, só vive se batendo. É só esses jogadores do Clube do Remo, a maioria, é só fazer uma jogada um pouco mais forte que se contunde. Tá entendendo? É isso que acontece. Jogadores com cãibra, né? Isso é muito reflexo da má preparação física. O Remo caiu na sua preparação física. Essa que é a verdade. O Remo tá morrendo muito cedo dentro de campo. Vocês já pensaram jogar 20 minutos, cara? 20 minutos e o resto passar sufoco, como a gente passou? É complicado, cara. É complicado. E como eu falei, os times de baixo estão se aproximando. Se não me engano, o 10º, né? Todos os times ainda vão jogar abaixo do Clube do Remo. E todos os times, se não me engano, até a 10ª posição, vencerem, o Remo vai cair com os caramba na tabela. Vejam a tabela. Entendeu? Então é complicado ver, né, o Remo fazer uma partida dessa e acreditar numa Série A. No futebol, nada é impossível. Mas a gente tem que analisar, o Remo não tá jogando absolutamente nada, cara. Nada. Vamos ser sinceros, não vamos tapar o sol com a peneira, nem passar pano. O Remo não tá jogando nada. A gente não tem uma equipe que ataca o adversário. A gente tem uma equipe, né, covarde. Infelizmente, a cara do Antônio Oliveira. Infelizmente, cara, né? A gente fica com uma dor no coração, assim, às vezes, de falar do nosso time, porque a gente ama esse clube. Mas a gente tem que falar, a gente não pode esconder a nossa opinião só para agradar os outros, como tem uns e outros que fazem aí. Entendeu? Então, né, cara, vamos ver aí. Até que enfim o PH estreou, né, com muita vontade ali, né, fez uma boa partida, na minha visão, mas na falta mostrar mais, até que enfim a gente cobrou tanto, cobrou, cadê o PH, cadê o PH? Tá aí, o moleque entrou aí, né, colocou junto com o Maxwell, que pra mim é outro meia boca, muito meia boca esse jogador, Maxwell, né, por isso que a gente reclamava do Adailton, que inclusive realmente vai sair do Clube do Remo, já até entregou o apartamento que estava alugado lá na Doca. E a gente reclama do Adailton de ser estabanado, mas pelo menos a gente tinha uma esperança dele entrar e sair derrubando todo mundo ali, parece uma cavalaria, mas entrava com força, entrava com vontade, e a gente tinha uma mínima esperança, apesar de ser louco. Mas aí quando entra Maxwell, todo magrelinho, cara, não tenho tanta esperança nesse jogador não, sinceramente, é um jogador mediano, não é ruim, mas quando ele entrou ali eu fiquei assim, ixi, não sei se vai sair muita coisa aí, né, pessoal? Então é isso, cara, é isso. Não vou me prolongar muito, né? Já vai dar quase 20 minutos aqui. Então, deixa sua opinião aí, o que você achou sobre esse jogo. Um grande abraço à galera da Remotoqueiros, né? Tamo junto aí, pessoal. Fábio, presidente da Remotoqueiros. DJ Theo, que agora tá na Piratas Azulinas, né? Rafael Júlio, a sua esposa, muita gente boa. A nossa amiga Priscila, que me acolheu lá na casa dela, que tava muito tarde. Muito obrigado, um grande beijo aí a toda a galera da Remotoqueiros. Galera muito sangue bom, cara, muito sangue bom. Então é isso, pessoal. Fenômeno Azul mais uma vez, né, compareceu aí lotando o lado A. Parabéns à nossa torcida, que eles foram querer bater palma pra torcida e a torcida começou a vaiar. E eles voltaram na mesma hora, né? Ainda tiveram a cara de pau de bater palma. Eu não quero saber de palma. Eu não quero saber de porra de palma. Eu quero saber de você jogando bola, jogando futebol. Porque vocês treinam tanto e na hora do jogo vocês vêm e mostram um show de horrores, de falta de vontade pro torcedor e vem querer bater palma pra nós. Complicado. Um grande abraço, pessoal. Tamo junto. É nóis.